segunda vinda de Jesus será o maior acontecimento da história humana. Para aqueles que o esperam, será então a realização de toda a sua esperança. Para aqueles que não creem em sua vinda, será também um acontecimento impressionante, pois ver Jesus voltar nas nuvens do céu os fará lembrar-se do tempo que ridicularizaram esta verdade. Hoje, neste estudo, iremos abordar um dos assuntos mais impressionantes e incríveis da Bíblia, a segunda vinda de Jesus. Seja bem-vindo ao programa Encontro com a Verdade. Antes de Jesus voltar ao céu, ele precisava confortar o coração dos seus discípulos. Em seu último sermão, um pouco antes de ser crucificado, ele disse as seguintes palavras relatadas pelo evangelista João no capítulo 14, versículo 3. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que, onde eu estiver, estejais vós também. Que promessa maravilhosa encontramos neste verso. A promessa que Jesus voltará, que ele não se esqueceu de nós. A Bíblia, além de frisar que Jesus voltará novamente, também nos esclarece a forma que ele voltará. Alguns acreditam que ele já veio de forma invisível, outros que virá, mas que ninguém o verá. Afinal, o que a Bíblia revela sobre a segunda vinda de Jesus? Qual é a maneira de sua vinda? O texto de Apocalipse, capítulo 1, versículo 7, nos dá a seguinte informação. Eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até os mesmos que o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Assentado em uma nuvem, Jesus descerá do céu e todas as pessoas o verão. Sua volta, portanto, será visível e literal. Acompanhe comigo também o que foi registrado na carta aos Hebreus, capítulo 9, versículo 28. Assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez sem pecado aos que o esperam para a salvação. Este texto nos mostra que Jesus não voltará mais como uma criancinha. Em sua primeira vinda, ele veio à semelhança de uma pessoa pecaminosa. Da próxima vez, ele virá como em verdade é, mais radiante e glorioso que o sol ao meio-dia. Perceba que o texto diz que em sua segunda vinda, ele aparecerá, ou seja, sua vinda não pode ser invisível ou imperceptível. Aparecer significa mostrar-se. A palavra de Deus nos oferece também os seguintes detalhes. Mateus capítulo 24, versículo 30. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Também no Salmo capítulo 50, versículo 3, lemos: Virá o nosso Deus e não se calará, adiante dele um fogo irá consumindo, e haverá grande tormenta ao redor dele. Quero compartilhar com você também mais duas passagens muito interessantes e solenes abordando a segunda vinda de Jesus. O texto de Joel 2, capítulo 3 e o versículo 10, e segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1, versículos 7 e 8. Acompanhe comigo. Diante dele um fogo consome, e atrás dele uma chama abrasa. A terra diante dele é como o jardim do Éden, mas atrás dele um desolado deserto. Sim, nada lhe escapará. Diante dele tremerá a terra, abalar-se-ão os céus, o sol e a lua se enegrecerão, e as estrelas retirarão o seu resplendor.
E a vós, que sois atribulados, descanso conosco, quando se manifestar o Senhor Jesus desde o céu, com os anjos do seu poder, como labareda de fogo, tomando vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais, por castigo, padecerão eterna perdição, ante a face do Senhor e a glória do seu poder. A segunda vinda de Jesus é uma das mais incríveis profecias bíblicas. Ela se encontra em toda a Escritura Sagrada. Enoque, o sétimo depois de Adão, já profetizava sobre a segunda vinda de Jesus. Interessante que Jesus não havia vindo nem mesmo pela primeira vez. E Deus já havia revelado a este santo homem a verdade da segunda vinda de Jesus. Na carta de Judas, no capítulo 1, versículo 14, podemos ler: E destes profetizou também Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: Eis que é vindo o Senhor com milhares de seus santos. Todos os anjos do céu acompanharão Jesus em sua segunda vinda. O firmamento ficará repleto e coberto de formas brilhantes e radiantes. Muito se fala do fim do mundo. Muitas pessoas temem este dia. Segundo a palavra de Deus, o fim de todas as coisas ocorrerá por ocasião da segunda vinda de Jesus. Estes dois acontecimentos, a saber, a segunda vinda de Jesus e o fim de todas as coisas, estão intimamente ligados, segundo o que podemos ler no Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículo 3. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos, em particular, dizendo: Dize-nos quando serão essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Mas a pergunta que muitos fazem é: quando Jesus voltará? A Bíblia não diz nem especifica um dia ou mesmo um determinado ano para que isto ocorra. O dia que Jesus voltará é um mistério que nenhuma pessoa sabe ou conhece. Talvez Deus não revelou o dia da volta de Jesus para que vivamos sempre preparados, pois ele pode vir muito em breve. Se talvez soubéssemos que ele poderia demorar um pouco mais, quem sabe deixaríamos nossa preparação para quando estivesse faltando poucos dias para a vinda de Jesus. Mas apesar de não encontrarmos na Bíblia nenhuma profecia sobre o dia exato da segunda vinda de Jesus, ele mesmo nos deixou algumas orientações e sinais para que soubéssemos se sua vinda estaria perto ou longe. Vamos ler o que está registrado no Evangelho de Mateus, capítulo 24, o verso 7 e depois o versículo 24. Leia comigo. Portanto, se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se fosse possível, enganariam até os escolhidos. Jesus disse que pouco antes de sua vinda haveria fome. Segundo um relatório da ONU, hoje, 1 em cada 8 pessoas no mundo passa fome. Jesus também mencionou que ouviríamos falar de guerras e rumores de guerras. Mas talvez você possa pensar, mas guerras sempre existiram. Porém, além dessas guerras atuais serem de um caráter totalmente diferente das guerras antigas, segundo dados do Instituto da Economia e da Paz, atualmente, de quase 200 países no mundo, não chegam a 20 os países que não estão envolvidos direta ou indiretamente de nenhuma forma em algum tipo de guerra ou conflito. É uma situação singular no mundo atual. E as pestes mencionadas por Jesus? Sem dúvida que ele estava referindo-se às doenças que têm se multiplicado nos últimos tempos. Nos últimos 5 anos, a Organização Mundial de Saúde detectou mais de 1.100 epidemias pelo mundo, como a cólera e a gripe aviária. E há 39 novas doenças
que eram desconhecidas da geração passada. Jesus mencionou também que um pouco antes de sua vinda haveria terremotos em vários lugares. Infelizmente, temos uma vasta lista de países e lugares que têm sido assolados por abalos sísmicos e ceifado milhares de vidas. E esses sinais têm se tornado mais frequentes conforme avançamos no tempo e nos aproximamos mais da segunda vinda de Jesus. Estima-se que ocorram a cada ano cerca de 500 mil tremores em todo o globo, havendo quem fale até de 1 milhão de terremotos, dos quais 100 mil são percebidos pelas pessoas com seus próprios sentidos e pelo menos 1.000 causam danos e mortes. Jesus também nos advertiu, ele enfatizou sobre a importância de termos cuidado com os falsos profetas que existiriam nos últimos dias. Sem dúvida que em todos os tempos, falsos profetas exerceram sua influência contra a verdade, como ocorreu no tempo de Jeremias, um pouco antes de Jerusalém ser destruída pelo exército babilônico. Mas nunca na história da terra os falsos pregadores se têm multiplicado tanto como nestes últimos dias. Mas você pode pensar, quem são estes falsos profetas? Onde estão eles? Na Bíblia, no livro de 1 Reis, capítulo 13, a palavra de Deus nos relata a história de um profeta verdadeiro e de um profeta mentiroso. O primeiro seguia a palavra do Senhor, enquanto que o profeta, que não havia sido enviado por Deus, falava contra a palavra de Deus. Falso profeta, portanto, é todo aquele que prega mensagens que são contrárias à Bíblia, coisas diferentes ao que Deus disse. Jesus nos advertiu que estes falsos profetas fariam grandes sinais e prodígios. Em Mateus capítulo 7, versículo 22 a 23, a Bíblia nos relata que apesar de fazerem curas, milagres e profetizarem em nome de Cristo, Jesus não os reconhece. Eles são os que praticam a iniquidade, o pecado, que transgridem a lei de Deus. Milagres, curas e maravilhas, portanto, jamais deveriam ser um sinal de que alguém é usado por Deus. Então Jesus nos adverte: acautelai-vos, que ninguém vos engane. Quando Jesus voltar, ele trará recompensa a todas as pessoas. Hoje se pratica o bem ou o mal e muitas vezes não vemos a recompensa imediata para tais ações. Mas quando Cristo retornar à terra, ele recompensará a cada um segundo a sua obra. Leia comigo o que está registrado no livro do Apocalipse, capítulo 22, versículo 12. E eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Também na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 2, versículos 6 a 9, encontramos: o qual recompensará cada um segundo as suas obras, a saber, a vida eterna aos que, com perseverança em fazer bem, procuram glória e honra e incorrupção, mas indignação e ira aos que são contenciosos e desobedientes à verdade e obedientes à iniquidade. Diante desse breve evento, o maior evento da história humana, precisamos nos preparar para que venhamos a encontrar com Jesus em paz. Em Apocalipse capítulo 6, do versículo 14 ao versículo 17, a Bíblia nos relata que muitos procurarão se esconder da presença majestosa e gloriosa de Jesus. Nós não precisamos ter esta triste experiência se tão somente seguirmos os conselhos de nosso Salvador. Ele disse: vigiai, pois, em todo o tempo, orando, para que sejais havidos por dignos de evitar todas essas coisas que hão de acontecer e de estar em pé diante do Filho do Homem. Que Deus te abençoe para que você tenha um feliz encontro com Jesus quando Ele voltar.
dia vai raiar, quando Jesus regressar. Breve virá, breve Jesus voltará. Breve virá, breve Jesus voltará. Se você tem perguntas, dúvidas ou sugestões, você pode acessar a nossa página no Facebook, o nosso canal no YouTube ou nos enviar um e-mail. Os links você encontra na descrição deste vídeo. Que Deus te abençoe e até o nosso próximo encontro.